Esse povo viu milagres assim, estupendos. Deus foi operando milagres e eles foram vendo ali esses milagres acontecendo, um atrás do outro. No entanto, com todos esses milagres acontecendo, o povo, quando ele entra na caminhada do deserto, ele começa em várias situações a duvidar de Deus. Várias situações o povo duvida de Deus. Uma dessas situações foi justamente a que nós estamos ouvindo hoje na primeira leitura. Eles chegaram em certo lugar e o povo começou a dizer para Moisés: você nos trouxe aqui para morrer de sede. Você nos trouxe aqui para morrer de sede, para morrer de sede. Começaram aquela ladainha, aquele chororô, aquela reclamação toda. Lendo o livro do Êxodo, a gente vê aquela reclamação, aquela ladainha, sabe, aquela coisa que ninguém aguenta. Pois era isso que o povo fazia. E começaram esse chororô diante de Moisés. Não, porque viemos aqui para morrer de sede, porque não sei o quê, porque Deus nos abandonou, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Moisés vai rezar diante de Deus e Deus dá mais um milagre. Moisés bate na rocha e surge uma fonte de água. Interessante como esses milagres acontecem muitos assim. Depois, já falando agora do nosso tempo, né? Em Lourdes aconteceu isso. Nossa Senhora mostrou para Bernadette onde que ela tinha que cavar. Ela cavou um pântano, um terreno, e o pessoal até tirava sarro dela. A menina tá louca. E Nossa Senhora falou para ela: cava ali e bebe um pouco da água. E ela foi cavando e a água foi brotando. Você vai lá em Lourdes hoje, tem uma enorme, de uma fonte de água milagrosa. Tem vários outros milagres assim pelo mundo afora que Deus fez. Mas aqui então Moisés bate na rocha e sai a água. Mas o que a palavra fala para nós, essa dureza do coração, a ponto que está dizendo assim, que o povo naquele dia disputou com Deus e tentaram o Senhor. Tentaram o Senhor. A compreensão desse versículo, tentar, significa duvidar de Deus. Duvidar que Deus está ali, que Deus está conduzindo, que Deus está levando esse povo. E eles não poderiam duvidar, porque eles tinham visto muitas graças, muitos milagres. Se não tivesse visto nada, se fosse a primeira vez mesmo que estavam diante de uma dificuldade, dava-se uma chance. Tá bom, o povo nunca viu, nunca escutou a Deus. Mas não, eles estavam sendo liderados por um dos maiores profetas de todos os tempos, Moisés. Milagres tinham acontecido. E no entanto, aquela dureza e aquela dúvida: e será que Deus está conosco mesmo ou não? E como eu disse, isso acontece em vários outros momentos. Se você quiser, leia o livro do Êxodo na tua Bíblia, você vai ver como isso é constante, essa dúvida do povo. E como isso é um pecado grave, pecado grave. Tanto que depois o Salmo está dizendo isso, né? Que nós cantamos hoje: não fecheis o vosso coração. O fechamento do coração é algo grave. Esse fechamento do coração, ele se encontra entre nós hoje. O ser humano, muitas vezes ele se deixa dominar pelas três principais tentações, vamos dizer assim, que nos diz São João na sua primeira carta de São João. Ele diz que a tentação do poder, a pessoa quer poder. A tentação do ter, material, ter. E a tentação do prazer. Prazer. Quando a pessoa se deixa dominar por qualquer dessas coisas, o ter em demasia, o poder é o orgulho, e o prazer a qualquer custo, ter prazer, a pessoa não consegue ver Deus mais. E aí vem isso daqui que está da primeira leitura: será que Ele está conosco mesmo? Viemos aqui nesse deserto para morrer de sede. É colocar Deus em dúvida, é negar a presença de Deus, é estar preso
no mundo, nas coisas do mundo. E com isso o espírito, a nossa dimensão espiritual, vamos chamar assim, não tem vida. Por quê? Porque a dimensão material tomou conta daquela pessoa. Isso aconteceu com esse povo no Antigo Testamento, isso aconteceu no Novo Testamento, e isso acontece conosco hoje, se não tomarmos cuidado. E a Bíblia está nos advertindo sobre isso, o fechamento do coração. Vamos passar para o Evangelho. O Evangelho de hoje é maravilhoso, daria um retiro sobre ele. Jesus vai até aquele poço, no meio do calor do dia, meio-dia. Imagina na Terra Santa ao meio-dia, é um forno. Jesus está ali cansado, e vem essa mulher com um balde para pegar água. Jesus aproveita para puxar uma conversa. Diga-se de passagem, comete-se aqui 2 pecados, entre aspas. Jesus cometeu 2 pecados. O primeiro é um homem falar com uma mulher, que naquele tempo, uma mulher desconhecida, né? O homem, ou melhor dizendo, na verdade era mais o contrário. A mulher não podia conversar com um homem que não fosse da família dela. E Jesus puxa a conversa. Já ficou algo meio estranho. Segundo que, para piorar, essa mulher era samaritana. Samaritana é um povo que não é bem judeu. É uma mistura de judeus com pagãos. E os judeus não gostam dos samaritanos. E ela é mulher ainda, para piorar. Na questão da época, né? Então Jesus comete 2 pecados aqui, entre aspas. E a mulher se surpreende, como que ele é homem, e como que ele é judeu e ele está falando comigo? Aí começa toda aquela conversa que é linda. Vale a pena, meus irmãos, sempre voltarmos nesse Evangelho, capítulo 4 de São João. E nessa conversa chega um momento, tem muita coisa para falar dessa conversa, mas eu queria chamar a atenção para uma frase que Jesus diz para ela. Está ali no meio da conversa, a mulher está questionando Jesus: como assim? Que água é essa que você tem? Você está me pedindo para te dar água? E está no meio da conversa, a mulher está tentando entender. E Jesus diz para ela: ah, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Ah, se tu conhecesses o dom de Deus, que é ele mesmo, né, Jesus? Em outras palavras, ah, se você me conhecesse, quem está falando com você, mulher. Ou seja, ah, se o teu coração estiver aberto para isso. Lembra do povo judeu no Antigo Testamento? Coração fechado, não reconhecer a Deus. Até aqui tem coração fechado. Eu li a versão um pouco mais curta do Evangelho, mas se você ler ele inteiro, chega uma hora que os discípulos de Jesus, os 12 discípulos, eles não estavam ali na hora. Eles tinham ido na cidade comprar comida. Quando eles chegam e veem Jesus conversando com a mulher, também eles ficaram surpresos. Nossa, Jesus está falando com uma mulher em público. E olha o que os discípulos falaram para Jesus. Eles trouxeram comida e falaram: Jesus, come. E Jesus falou: a minha fome é outra, eu quero um outro alimento. Jesus está falando do lado espiritual, de salvar aquela alma. E os discípulos ficam insistindo: come, come. Também eles ainda estavam no material. Por mais que eles estavam caminhando com Jesus já há quase 3 anos, eles ainda não tinham a noção espiritual das coisas. Nossa, Jesus deve estar com fome, ele tem que comer, tem que comer. E Jesus está com outro pensamento. Claro que estava com fome também, mas para ele não é mais importante a fome. A fome espiritual de salvar aquela alma daquela mulher, como ele salvou, e depois salvou a cidade inteira onde ela mora, porque todos acreditaram depois. Mas os discípulos ainda estão pensando no material. Come, Jesus, comida. Então essa paciência. Voltamos aqui na frase de Jesus com a mulher. Ah, mulher, se você conhecesse quem está falando com você, se você conhecesse o dom de Deus. E graças a Deus ela se abriu.
Aí tem toda a história, né? Jesus revela sobre a vida dela. Vai chamar teu marido. Eu não tenho marido. Você falou a verdade, você já teve 5. E o que você tem agora não é teu marido. Essa mulher estava vivendo uma vida bem difícil, né? Mas aí ela se abre para a graça. Dai-me, Senhor, dessa água. Eu quero dessa água viva. Meus irmãos, o que a Bíblia está falando hoje para nós é muito claro, sem nos estendermos muito. Nós temos que ter um coração aberto para o Senhor. Nós precisamos sair do materialismo. E quando eu digo materialismo, não são só coisas físicas palpáveis. Quando a Bíblia nos fala de materialismo, ela está nos falando aquilo que eu disse. Pode ser o material palpável, mas pode ser outras coisas que nos prendem e nos tiram do Senhor. E a Bíblia hoje está dizendo para nós, e Jesus está dizendo para nós: se você conhecer o dom de Deus. Nós precisamos conhecer Jesus, meus irmãos, muito mais do que nós já conhecemos. Para isso nós precisamos conversar com Ele. Olha o que a mulher fez. Conversou com Jesus. Claro que foi Ele que puxou o assunto. E é Ele que puxa o assunto na nossa vida também. Pode ter certeza que quando você vai para a oração, quando você para rezar, foi primeiro Deus que tocou no teu coração, te chamou para rezar. É Ele sempre que puxa o assunto. Nós temos 2 opções. Ou nós vamos entrar na conversa com Ele, como a mulher fez, e aí nós podemos ser curados. E aí nossas feridas, nossas revoltas, aquele monte de coisa que às vezes está ali amargo dentro de nós, como estava nessa mulher aqui. Ela veio amarga naquele dia, naquele poço. Ela não chegou ali feliz da vida. Ela chegou cheia de feridas, cheia de amarguras. Devia estar até brava, porque naquele horário do meio-dia ter que ir lá buscar água. Tem uma hipótese que ela foi buscar água no horário do meio-dia porque ela não queria estar junto com outras mulheres que iam no horário mais cedo, que era o melhor horário de buscar água. Por quê? Porque ela tinha vergonha da vida dela. Ela já estava no 6º homem. Então provavelmente ela foi no meio-dia porque ela achou: agora eu não vou ver ninguém lá. Então ela trouxe toda a amargura, feridas, ressentimentos. Mas para a misericórdia divina não tem nenhum pecado, não tem nenhuma amargura, não tem nenhum ressentimento que é maior do que o amor de Deus. Não tem. Seja qual for a ferida, amargura, medo, pecado que nós estamos carregando, o mais vergonhoso que for, nada disso é problema para a misericórdia divina. O único problema para a misericórdia divina é se o coração estiver fechado. Se nós não aceitarmos entrar numa conversa com o Senhor, ouvi-lo, reconhecer nossa miséria, querer dessa água viva, se tiver fechamento do coração, realmente aí é problema. Aí Jesus está de mãos amarradas. Mas se o nosso coração for se abrindo, pior que sejam os nossos pecados, a misericórdia é muito maior do que todos eles. Então, meus irmãos, a palavra hoje para nós é essa: abramos o coração, busquemos a Deus. Estamos no meio da quaresma, praticamente já no meio da quaresma, o tempo passa rápido. Aproveite esse tempo, aproveite esse tempo. Se você não fez propósitos para essa quaresma, ainda dá tempo, faça algum propósito. Se você já fez, mantenha teus propósitos. Principalmente mais oração, mais escuta de Deus, mais escuta. Olha um texto desse lindo, capítulo 4 de São João. Pegar um texto desse em casa, tirar um momento para ler isso aqui devagar e falar: eu sou essa mulher aqui. Se colocar no lugar dessa mulher. Eu sou essa mulher que precisa sentar com Jesus, escutá-lo e deixar com que Ele transforme a minha vida. Eu sou esse homem que precisa disso. Talvez eu seja esse homem que, como os discípulos, só está preocupado com o material. E eu preciso ir até Jesus para que Ele fale para mim: meu filho, deixa um pouco o material de lado, escuta as minhas palavras, elas têm vida.
Então esse é o chamado para nós, meus irmãos. Vamos aproveitar esse tempo, vamos aproveitar e escutar o Senhor. Vamos deixar o nosso coração aberto para que Deus transforme. E Ele tem poder e faz maravilhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.